Oi, gente! Agora deu, show de bola. Gente, para quem não me conhece, eu sou Alessandra Hag, eu sou psicóloga e eu atuo aqui em parceria com a Kátia, com as meninas do Ho Oponopono, né? Aonde eu trago conteúdo para que ajude as pessoas na sua transição de carreira. E uma das coisas que precisam ficar, é preciso ficar muito claro isso, muito claro para vocês, que o mundo digital veio para ficar. E como eu sou especialista na parte de transição de carreira, enfim, ajudando as pessoas nesse mundo online, eu me propus a falar na segunda-feira e na sexta-feira em prol de ajudar as pessoas. É o meu servir. Se cada um fizer alguma coisa nesse mundo para servir, vai ser legal para todo mundo, né? Porque a gente pode ajudar um pouquinho na construção do tijolo, um pouquinho na construção de cada tijolinho aí que a gente tem. E a gente precisa também estar ajudando os nossos irmãos, porque muita gente... Hoje eu conversei com uma mentorada e ela, inclusive, me disse, eu estou bem por fora da internet, eu estou bem, né? É um mundo que não tinha pensado na possibilidade de fazer rentar, não tinha pensado na possibilidade de entrar, me conectar com a internet, e realmente isso ainda está longe das pessoas. Então eu venho trazer conteúdos que vai ajudar as pessoas de alguma forma. Deixa eu baixar meu volume aqui para não aparecer, porque eu quero acompanhar o som. De alguma forma isso vai aparecer, isso vai te encontrar na tua trajetória profissional e tu vai precisar do mundo digital. Então, como é que a gente entra no mundo digital? Primeira coisa, conheça quem é você. Procure descobrir o seu eu sou, procure descobrir quem você é. Você já vem aqui nesse canal e busca várias informações sobre esse aspecto de autoconhecimento, né? Você busca tarô, reiki, as frequências, todos esses terapeutas super bacanas e profissionais que atuam aqui neste canal realmente são fantásticos, porque o nível de conhecimento, a energia dessas pessoas é tão maravilhosa que a gente acaba... Eu estou desde as 7h30 da manhã sempre fazendo a oração da manhã com a Kátia, enfim, a gente sempre está aqui aproveitando, né, cada minuto para poder se conectar. E, muito bem, o que a gente está falando aqui? Como eu sou psicóloga e especialista nessa área, eu faço a transição de carreira já desde 2005. E com essa expertise eu ajudo as pessoas com relação à sua transição de carreira. Agora, principalmente no mundo digital. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com arquétipos, o arquétipo tem a ver com o inconsciente coletivo, quando a gente conecta, né, com todos os processos de forças, tanto do bem quanto do mal. A gente está conectado por uma rede enorme. Olha a rede aqui. A gente está conectado por uma rede enorme, né, de memórias que tem energia, que tem vida e que nos deixam para cima ou para baixo. Então, entender que energias são essas é entender de arquétipos, é entender de como que eu posso acionar uma boa energia com relação àquilo que eu estou fazendo, àquilo que eu estou me propondo. E a gente falou, então, sobre como se comunicar através dos arquétipos nas aulas passadas, segunda e sexta. Tem que dar uma procuradinha lá para achar. Siga no meu canal aqui, Ali Hag Holístico, que vocês vão conseguir também visualizar. Vocês vão ver como que a gente entende os 12 arquétipos de Jung. Eu falei sobre as cartas do tarô são arquétipos muito profundos, que foram estudados por uma aluna de Jung, que foi uma seguidora dele e trouxe todo esse aspecto sobre inconsciente arquetípica dentro de um processo, né, de entendimento de linha de arquétipos, de entendimento. Então, se você aí não sabe o que são os arquétipos, hoje nós vamos falar sobre a música e os arquétipos. Tudo está conectado, tudo está dentro de nós, tudo está
no nosso inconsciente, no nosso comportamento. Então, portanto, a gente precisa entender o que forças são essas que me regem, que forças são essas determinantes no meu comportamento. Então, primeira coisa, olhe para dentro, o holofote tem que, em vez de estar, a vizinha está com as calças curtas, o vizinho está com o cabelo grande, bota o holofote para ti e olha o que tu estás fazendo com a tua trajetória profissional. E muito bem, quando a gente faz isso, a gente consegue entender que forças são essas que a gente tem, que forças que impulsionam o nosso comportamento, e por isso que tu tá casado, solteiro, viúva, apaixonado, cheio de filhos, sem filho, com um bom emprego, sem emprego, com a tua trajetória profissional qualificada, com a tua trajetória profissional para baixo, com a tua vida saudável, com a tua vida não saudável. Tudo isso tem a ver com os arquétipos. Jung estudou muito tempo com Freud, e quando ele trouxe toda essa questão com relação aos estudos, a gente percebeu que realmente entendeu, né? Não percebeu, a gente entendeu que realmente os arquétipos são forças impulsionadoras que expressam a nossa memória através dos comportamentos. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente poder estar entendendo. E hoje nós vamos trazer aqui, convidei uma médica, que é a doutora Marisa, e que ela tinha um sonho de ser cantora. E ela acabou, então, compondo e depois ela acabou cantando as suas composições, enfim, né? Trazendo arquétipos nas suas músicas. E eu trouxe ela ao vivo e a cores, que eu vou convidar ela daqui um pouquinho para a gente poder estar falando sobre isso. O que eu quero falar aqui para vocês hoje? Um pouco mais sobre essa questão do Jung e o arquétipo da música. O que acontece, gente? É certo que a música, bem como o drama, enfim, das coisas, das novelas, né? Que a gente assiste, os filmes, enfim, de terror, que a gente vai visualizando, é certo que todas essas questões têm a ver com o nosso inconsciente coletivo, certo? Só que, de certa forma, a música expressa todo um movimento dos sentidos, dos valores emocionais. Música, sentidos, valores emocionais, que acompanham todo o processo do inconsciente, o que está abaixo do iceberg. Então, entender o que a música faz quando tu vai pro samba, quando tu vai pro pagode, quando tu vai pro tango, quando tu vai pro sapato, sei lá, pro sertanejo, cada energia, energia arquetípica, né, que a gente fala, cada música, cada som, cada frequência tem a sua força, e é isso que a gente vai falar. O que acontece, então, no inconsciente coletivo, quando a gente entende que todos esses aspectos, por sua vez, é uma natureza arquetípica? Quando a gente entende isso, o que vai acontecendo? Aonde que as coisas vão mexendo, né? E o que acontece quando o nosso inconsciente coletivo, por sua própria natureza, que são os arquétipos que estão se conectando, né, de alguma forma, tem sempre uma qualidade, enfim, ela é uma qualidade específica que se manifesta na acentuação do nosso emocional. Por que às vezes, então, eu me sinto assim, assado? Mas não era por causa do pensamento, Ali? Sim, mas quem impulsionou o pensamento, né? É muito inconsciente. Eu falei aquilo, não sei por quê. Eu tô sentindo essa dor, não sei por quê, da onde que tá vindo essa dor, eu não sei. É o inconsciente se manifestando. Então, nós temos a chance de conhecer o inconsciente, de conhecer o que está dentro de nós. E eu estudei psicologia para poder entender a neurose humana, para poder entender a loucura. Só que na minha época, os estudos eram para trabalhar a doença. E hoje, graças a Deus, já estamos aí com a psicologia positiva, estamos aí com vários tipos de psicologia transcendental, que estuda mais a prevenção e outras conexões que fazem mais sentido, pelo menos para mim, do que naquela época que eu estudei a psicologia. Então, o que acontece, gente? A música, ela vem de dentro, pensa naquela música que vem de dentro para fora e que
expressa um som e que a tua fantasia, as tuas visões, enfim, exprime imagens visuais. Pensa naquela música que a gente chamava música da fossa, eu não sei como é que vocês chamam aí, mas aquela música mais romântica, que a gente ficava na fossa pensando naquele namoradinho que não queria nada com a gente. E a gente ficava ouvindo aquela música, chegava a cair uma lágrima, né? Joga uma pedra aí quem não passou por isso, né? Deixa eu ver aqui, quem tá aqui. Não tá aparecendo para mim os comentários. Eu quero os comentários, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oponopono. Eu quero ver o que vocês estão dizendo. Quero ver se vocês estão começando a me seguir lá. Eu vou acompanhar vocês para a gente poder estar continuando esse assunto, gente. Eu gostaria de poder estar ajudando bastante gente. Ah, aqui sim. Show de bola. Então, quando a gente escuta esses sons e a gente começa a trabalhar com essas expressões do nosso corpo, a gente entende que o ser humano é um ser musical. Por que a gente entende isso? Isso vem de Jung, ele era meio poeta, meio romântico, ele viajava, né, dentro da sua questão de estudos e ele entendeu que a música preenche a nossa vida desde a canção de ninar. Então, olhem isso, gente, o quanto é importante. Quem aqui lembra da canção de ninar que alguém cantava para ti? Desde criança, a canção de ninar que os recém-nascidos, né? Ou aquele algum, sei lá, alguns sons que faziam para dormir ou que vocês faziam para os filhos de vocês dormirem. Esta música que a gente fala, né? Que é a música que embala o sonho do que nasceu e também a música do que morreu, enfim, porque a gente está falando sempre de dualidades, a vida e a morte, enfim, né? Então, tudo isso são tendências que estruturam todo o pensamento. A canção de ninar, a gente como... Eu lembro muito bem na minha trajetória que a minha mãe era um monte de irmãs e elas sentavam para conversar e eu dormia com elas conversando. E eu adorava ver elas conversando, a presença ali, né? E eu lembro que aquela conversalhada ali que elas faziam, imagina um monte de irmã, mulher, né? E uma brigava, a outra não sei o quê. Eu sentia sono e dormia com aquilo ali, né? Não escuto mais música de dependência emocional, tipo Raça Negra. É mais ou menos isso. A gente vai começar a falar. Cantei para as minhas filhas e afilhada. É isso aí, gente. Mas, enfim, independente do nome aqui das bandas, né, dos músicos, não vamos falar sobre isso porque eu acho que não entra na nossa ética, mas a gente pode falar sobre as letras das músicas, né? Então, toda essa tendência de embalo, de percepção, de atuação do indivíduo na vida crescendo com essas músicas é exatamente com esse ninar, são os arquétipos que exercem a influência da percepção e a conduta no ser humano. Né? Então, eu vejo assim, por exemplo, tem pessoas que ainda gostam de escutar determinadas músicas porque faz sentido aquele processo para elas, né? E aí a gente tem que entender como que isso funciona. Porque se o ser humano é um ser musical, e aí vou falar um pouco mais, a gente assiste aqui em casa o Alienígenas do Passado. E o Alienígenas do Passado traz várias histórias de prédios e situações que foram construídos, aqueles monumentos, enfim, prédios, né? Aqueles monumentos, sei lá, enormes no Egito, e muitos falam que era com o som da música, de flauta, de algum tipo de música que faziam as pedras levitarem para poder colocar em determinados lugares. Não vou entrar no mérito da questão, mas existe uma filosofia que fala sobre isso. E aí, quando a gente entende que todo o processo de música, né, que a gente traz e que a gente é um ser humano musical, a gente entende também que a música provoca essa emoção no ser humano. A gente sai de casa, coloca uma música alto astral, a gente capta aquilo e vale até a gente lembrar que todos os complexos que a gente estuda na psicologia, que é do próprio Jung, né?
ele traz exatamente esses conteúdos arquetípicos que são carregados de emoções. Tudo que carrega emoção é um arquétipo. Se eu ganhei essa caneta do meu pai, e meu pai já faleceu, essa caneta, ao pegar essa caneta, a forma como o meu inconsciente acelera, se expressa, se mobiliza, se conecta, é com aquela energia que veio quando eu ganhei a caneta, a forma como eu senti. Essa memória do sentimento quando meu pai me deu a caneta, e que talvez tu nem tenha percebido, tu nem tenha dado muita bola para a caneta, o teu inconsciente leu, meu pai me deu. Ele faleceu e essa caneta continua sempre comigo. Aonde eu vou, ela está, mesmo que ela não escreva mais, mas a força dela é incrível. Eu tenho, vou mostrar para vocês, tá? Essa espada aqui, ela era do meu pai. E eu, como uma guerreira, olha o tamanho da espada, gente. E eu, como uma guerreira, assim que ele faleceu, eu fui lá e busquei. Cada vez que eu entro numa batalha interna, eu pego essa espada e ela tem a ver comigo, ela tem a ver com a energia do meu pai, ela tem a ver com a história do meu pai. Então, quando a gente tem situações arquetípicas, né, que a gente, uma pedra, algo que, qualquer coisa que desencadeia uma emoção é um arquétipo. E as músicas fazem isso, né? Porque, na verdade, a música, ela faz o que exatamente? Ela faz o ser humano rir. A música faz o ser humano chorar, a música faz o ser humano se empolgar, a música faz o ser humano se acalmar, a música é um mosaico de emoções que podem ser ativados pela influência da música. Enfim, todas essas emoções, gente, que a gente vai estar trabalhando e que a gente está trazendo aqui para vocês entenderem, elas são suscitadas pela música com conteúdos psíquicos, conteúdos que vão explorar todo esse processo e que é carregado de emoção, muita emoção. E a música, ela atrai todo o processo, atrai como um ímã, ela atrai todo o processo de emoção com como um modus operandi, enfim, que traz toda uma condição do complexo e aciona automaticamente, psiquicamente, dentro daquele processo, e que é um complexo do arquétipo. A gente não sabe explicar como isso acontece. A gente só sabe cientificamente dizer que isso acontece. Porque os resultados comportamentais são verificados neurologicamente através daqueles encefalogramas, o que acontece, né? Quando tu medita, quando tu escuta música, aciona o cérebro de alguma forma. E isso que é importante a gente entender. Então, todo momento o nosso cérebro está sendo acionado, a todo momento. Se a música atrai emoções, olha que interessante, se a música atrai emoções, ela atua como uma força arquetípica. Então, a música é uma força arquetípica. Por mais que não seja legal a música, ou que tu não goste muito, se tu olhar, entender, escutar a letra dela e for uma letra que tem uma força positiva, o teu inconsciente vai entrar e vai entender de alguma forma. Agora, tem pessoas que, não gosto dessa troca de canal e bota noutra, mas daí a outra que tem a letra ruim, tem uma batida mais legal, e aí fica na batida mais legal, mas está acionando a letra ruim, né? Então, esses aspectos que a gente tem que entender. Eu tenho muitas lembranças nas músicas porque perdi meu pai e meu irmão. Aí, quando escuto, só Deus. É isso aí. A música traz emoções. Verdade. E essa é bem eu. Tenho que deixar isso para trás. Gente, vamos lá. Muito quando criança, que os meus filhos até hoje cantam bastante. Que bacana, gente. Isso aí. Isso que a gente precisa estar refletindo, tá? Porque quando a gente começa a entender os arquétipos, a entender o nosso inconsciente, a gente entende. Mas o que isso tem a ver para ir para o mundo digital? Tem a ver que eu entendo qual é a minha força. E eu vou me expressar conforme eu entendo os estudos de Jung.
Então, a gente não está falando aqui de que, né, por exemplo, sal grosso tira inveja. Com todo o meu respeito, eu acho que sal grosso até afasta inveja. Mas onde é que está o estudo científico? Eu vou atrás disso, né? Tem, pior é que tem, né? Então, tem que ir atrás das coisas para poder entender o que elas são, né? Para a gente poder estar entrando e sentindo. Se tu sente, é porque ela é. Então, tem alguma coisa no sentido da expressão emocional. Uma outra coisa que eu entendo também, enquanto história, né? Que na antiga Grécia, é um outro item, um outro dado que a gente tem, eles acreditavam que a música tinha uma origem dos deuses. E isso é bem interessante, né? Quando eles tinham que tinha uma origem dos deuses. E os deuses é um exemplo de representação. Quem estudou um pouco de deuses aí, da Grécia, enfim, né? A mitologia grega, um pouco desses arquétipos, porque são arquétipos, né? Eles entendem, então, que a música, por exemplo, é uma representação que vem do deus Apolo, né? Que eles trazem o deus da arte e, consequentemente, a música que envolve a criatividade, a arte. Por exemplo, as musas, né? Dentro daquela época também, que se falavam, que utilizavam a música para encantar os deuses. Então, olha como tem uma influência no processo. O que é a dança do ventre? O que é os sentidos, o ver, o sentir, o ouvir, o cheirar, o tocar? É esta comunicação que eu estou falando com vocês. É sobre o não verbal, né? É sobre o não verbal e sobre o que expressa na gente. E dentro desse aspecto dos deuses, enfim, né, que a gente vai utilizando, os músicos eram tidos, sabe como? É muito interessante, gente, como descendentes de Apolos e das musas. Porque todas as pessoas querem, de alguma forma, queriam, né, seguir as musas, as deusas. Assim como vocês acham uma pessoa interessante e vocês começam a seguir essa pessoa, eu acho uma pessoa interessante, começo a seguir essa pessoa, eu vou atrair alguns conteúdos, arquétipos dela e vou trazer o comportamento dela para mim. Não quer dizer que eu esteja imitando ela, quer dizer que eu gostei dos arquétipos que ela expressa e me identifiquei com alguns deles. Então, o ser humano, ele aprendeu a julgar, para julgar as pessoas, e, na verdade, a gente está aqui para poder disseminar esses conhecimentos e poder estar utilizando, né? Por que não? Por que a gente tem que entrar no julgamento de que está imitando o outro? A gente gostou do estilo do outro, a gente gostou daquele vestido, e aquele vestido te passou alguma informação, e tu foi lá e mandou fazer um vestido parecido com aquele. Qual o problema, né? Mas a música também toca o ser humano no corpo e na alma. E a gente já vai entrando aqui nesse aspecto. Quando Orfeu empreendeu, um outro dado aqui para vocês, né, que eu acho que é muito importante. Quando Orfeu trouxe, deixa eu só mexer aqui. Quando Orfeu trouxe, gente, né? Vão comentando aqui que eu quero saber se vocês estão entendendo, tá? Quando Orfeu empreendeu uma jornada no mundo e que ele entrou no subterrâneo de Hades, lá, que é um processo da história, e ele comoveu com uma música, Hades e Perséfone, não sei se vocês já leram um pouco sobre isso, né? Perséfone, alguma coisa assim. Era considerado o criador da ira, né? Da lira no sentido do instrumento de cordas que faziam a coisa acontecer. Então, para instigar eles a isso, a música era muito presente nessas celebrações dos deuses, né? Do deus Dionísio, do deus... Enfim, é uma história linda e que entra a arte da música dentro desses processos, né? E são mistérios que traz essa história, gente, representando as questões arquetípicas, representando as questões que realmente vão além, né, da nossa imaginação, da nossa criatividade, é muito inconsciente.
E aí, o que que acontece? São inúmeras e variadas mitologias que vão trazendo toda essa questão da música tocando o corpo e a alma. Tem várias formas de contar histórias aqui para vocês. O que que acontece? Dentro do aspecto de Jung, todo esse processo ele vem justamente para dizer o que que você está fazendo com o seu ouvido, o que que você está fazendo com o seu som, o que que você está fazendo com as músicas que você escuta com a sua família, com seus filhos, com seus amigos. E tá tudo bem escutar música do jeito que tu quiser. Cada um tem a sua, né, vibe. Mas entender o que tu tá ouvindo é perceber o que tu tá mandando pro teu inconsciente. E aqui é o grande ponto, né? Aqui é o grande ponto. Ó, a Roseli, ó, eu acho que ainda não aceitei a partida deles. É isso? Também quanto Deus que levou, né? Sei que eles estão bem porque Deus levou. Deixa eu pegar o choro. Choro e fico muito para baixo, sei que não é legal. Eu tenho muitas lembranças nas músicas que perdi meu pai. São memórias. E eu vou te dizer uma coisa. Eu também tenho, Rose, tá? Meu paizinho foi em 2013. E até hoje, quando eu escuto Marina Morena, eu choro, porque eu lembro dele. Então, é uma questão normal desse processo, porque é uma coisa que a gente vai trabalhando, vai entrando, e a gente vai vindo, né, elaborando essas questões, mas existe uma memória arquetípica dele cantando Marina Morena, escutando Marina Morena. Ó, eu chego a me emocionar aqui, dá uma lacrimejada quando a gente toca. Ali tem a ver, a Renata, oi Rê, tem a ver com que os supermercados fazem com a gente na hora de fazer compras, com a música calma e acabam levando coisas a mais? Com certeza, com certeza. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei no marketing dentro de uma empresa junto como psicóloga e na época o que eles faziam? Eles colocavam no fundo, não importa onde, tá? Mas é um trabalho que a gente fazia. No fundo, eles colocavam compre, 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 mas num tom musical, assim, compre, compre, compre. E aí colocava uma música saliente e aquela vozinha no fundo. Olha isso, gente. Isso é um processo manipulativo, estratégico, usando arquétipos. Porque a palavra compre, e era compre, não é comprar no verbo, é o compre, nação, nação, nação. Tudo isso faz parte de uma estratégia e que vocês precisam entender e que as pessoas não falam pra gente. O pessoal do marketing digital não fala pra gente sobre isso. Então, vocês que estão buscando autoconhecimento, estão tentando fazer uma vida diferente lá fora, numa trajetória profissional, escutem esses aspectos, porque vocês vão se fortalecer com relação ao que vocês têm. Qual é a minha intenção aqui? É elevar o nível de consciência de vocês para saber o poder que tu tem. Ah, mas eu vivo chorando, eu sou submissa, eu vejo que eu sou muito eu sou muito submissa, enfim, algumas coisas despertam em ti essa submissão. Sim, Rosana, a música tem várias funções. E são funções arquetípicas, digo isso de passagem. Funções arquetípicas que trabalham com a tua memória, com a tua frequência. Se tudo é energia e está em movimento, o que significa música nas nossas células, no nosso corpo? Entende?